Quando Francisco ouviu o sussurro da morte, ele fingiu que não ouviu e ignorou a morte. Quando Francisco viu que o seu trabalho estava feito, falou que ia embora. Mas o fazendeiro pediu para o Francisco ficar para o jantar. Francisco não aceitou, pois já ia para casa, e disse que desejava toda a felicidade para a família. E disse que não queria carona, ia a pé mesmo para casa. Francisco despediu-se da família e abraçou o menino. Depois Francisco saiu de lá, já anoitecendo. Caminhando pelaquele caminho escuro, Francisco já esperava que a morte ia aparecer, apreensivo, olhando para todos os lados. E ele caminhou até chegar em casa. Quando foi chegando na porta, a morte apareceu bem atrás de Francisco. E Francisco sentiu que ela estava perto. Ele virou para trás e viu a morte, apenas o olhando quando ela começou a falar. Então, parece que alguém não cumpriu com o nosso acordo, não é, Francisco? Ou devo dizer, compadre? Esqueceu do nosso combinado? Francisco então falou: ora, comadre, o pai estava desesperado, o pai queria seu filho, eu só fiz o meu trabalho, ajudar as pessoas, com licença. Quando a morte, em tom alto, respondeu Francisco: ajudar as pessoas? Esse era o nosso trato? Não! Como eu disse, o trato era aquele. Nos pés da cama, a pessoa morre. Na cabeceira, a pessoa vive. Não venha com essa, compadre. Você se acha muito esperto, não é, compadre? Pois bem, eu não vim aqui para discutir. Eu vim aqui para te fazer um convite. Vim te convidar para visitar a minha casa. E aí, você aceita? Visitar a sua casa? Olha, comadre, eu até vou, mas só se você prometer que eu volto. Desconfiando de mim, não é, compadre? Mas tudo bem. Eu prometo que o senhor volta. Sendo assim, então vamos, disse Francisco. Quando a morte se aproximou e com o seu manto cobriu Francisco, indo assim para outra dimensão, onde ficava a casa da morte, um lugar sombrio, porém iluminado por muitas e muitas velas. Quando Francisco abriu os olhos, viu aquele lugar cheio de velas. Ele olhou para a morte e falou: nossa, comadre, olha esse lugar, olha a sua casa. Meu Deus! E para que servem essas velas? Para iluminar esse lugar escuro? Não, compadre. Essas velas, cada uma delas, é uma vida. Elas estão aqui porque quando uma se apaga, significa que uma pessoa morreu.
Cada pessoa tem a sua vela. Você está vendo aquela vela mais grande? Significa que a pessoa que é dona daquela vela vai viver por muito tempo. Já quando a vela está menor, significa que a pessoa tem menos tempo de vida. Francisco, surpreso com a revelação das velas, disse: Meu Deus, comadre, agora eu entendi. Se a vela é maior, é mais vida. Se a vela é menor, é menos vida. Então, comadre, me diga, aonde eu posso encontrar a minha vela? A senhora pode me ajudar? Claro, compadre, com muito prazer. A sua vela é aquele pedacinho minúsculo ali. Quando Francisco viu a sua vela, ele ficou surpreso e não acreditava como a vela estava tão pequena ao ponto de se apagar. Ele começou a ficar desesperado e buscou mais uma vez um plano para enganar a morte. O que, comadre? Desse tamanho a minha vela? Então quer dizer que eu... É, compadre, a sua hora está chegando. No momento que você quebrou o nosso trato, tudo desmanchou. Agora você vai morrer e eu vou te levar. Mas, como eu sou boazinha, ainda sendo uma boa comadre, eu vou te levar para casa. Assim, você vai morrer pertinho da sua família. É aí que Francisco colocou mais uma vez um plano, dizendo: Eu sei, comadre, eu sei que eu errei, mas será que eu posso fazer apenas uma oração antes de morrer? Uma oração. Ok, apenas uma oração, Francisco, e nada mais. Assim que você terminar a sua oração, eu vou te levar. E a morte nem podia imaginar que era mais um truque de Francisco para enganá-la. Francisco voltou para casa. Ficou com a Júlia e os seus filhos, mas Francisco nunca terminava a oração. Toda vez que Francisco ia dormir, começava a orar. No meio da oração, ele fingia cair no sono para não terminar. E a morte, apenas esperando Francisco terminar a oração para levá-lo. E como a morte cumpria suas palavras, ela esperou pacientemente até Francisco terminar. Mas Francisco, esperto, não terminava. E foi assim durante 5 anos. Mas, uma noite, Francisco saiu para a rua. E, diante de seus olhos, ele viu um jovem ser atropelado e morrer ali no local mesmo. E acabou esquecendo da morte naquele momento. O motorista fugiu e Francisco gritava por socorro, mas ninguém ouviu. Francisco, com pena do jovem, ajoelhou-se e começou a orar. Quando ele terminou, disse amém. Uma voz atrás dele respondeu: Amém. E ali Francisco caiu no chão. Acabava a vida do homem que enganou a morte por muito tempo. Descanse em paz, compadre.